Nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olá você que está nos acompanhando nos 50 dias no Cenáculo com Maria. Hoje vamos fazer o 9º dia. E hoje o tema é mais testemunhos. Vamos prestar atenção nesse tema. E o Evangelho está em João capítulo 20, versículo 30 ao 31. Então está assim. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Agora vamos ler as palavras de Maria. Nos dias em que passamos na região da Galileia, foram inúmeros os milagres e sinais que Jesus, vivo e ressuscitado, realizou entre nós. Ele apareceu à comunidade reunida muitas vezes e, em outras ocasiões, manifestava-se para pequenos grupos ou individualmente, transmitindo mensagens específicas. Em todas as vezes, meu filho querido insistia que a ressurreição era um passo, mas não o fim de sua missão. Seu desejo era que nos conscientizemos acho que é isso, de que cada um de nós teria um papel importante da difusão de sua mensagem. Uma dessas aparições dos discípulos aos discípulos aconteceu no lago de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. Estavam pescando Simão, Pedro, Tomé, que também chamamos de Dídimo, Natanael, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Os outros 2 discípulos, depois de uma longa noite sem sucesso na pescaria, Jesus apareceu e perguntou-lhes se não tinham alguma coisa para comer. Ao que responderam não. A princípio, eles não reconheceram Jesus. Ele, olhando com amor para cada um deles, disse-lhes que jogassem a rede ao lado direito da barca. Assim fizeram e pescaram uma quantidade enorme de peixes, somando 153, a tal ponto de às vezes quase se romperem. João, diante do milagre, disse a Pedro: "É o Senhor." Assim que puxaram a barca com tamanha quantidade de peixe, viram na margem ao lago que estava meu filho assando alguns peixes. Ele preparou a ceia, repartindo e entregando a cada um o pão e alguns peixes assados. Os discípulos retornaram com grande alegria e reuniram nós todos para contar-nos tudo o que presenciaram. Após algum tempo, podemos perceber que existia um forte simbolismo nessa manifestação de Jesus. A barca e a rede são a igreja, que não arrebenta em sua missão de pescar os seres humanos. Os apóstolos são os destinatários da autoridade conferida por Jesus. Os 153 peixes eram um número de povos conhecidos por nós naquele tempo. Ou seja, todos estão convidados para entrar na barca, e Jesus preparando a ceia significa que a igreja não está desassistida, pois o Senhor continua o seu trabalho de velar por nós. Então, eu gostaria de falar porque, eu não sei se você já fez essa pergunta. Pedro, Tiago, João, Marquinhos, Já ouviu essa música, né? Lembrei dessa música. Não tem como a gente ler esse evangelho não lembrando dessa música. Mas o que eu quero dizer mesmo se você já leu o Evangelho da Mulher Samaritana, leia, se possível. Porque vai complementar com o que eu quero dizer. Caramba, a noite inteira eles pescaram e nada deu.
Mas quando Jesus falou, jogue à direita, cara, por que eles, claro, devem ter jogado à direita. Mas por que naquela direita, quando Jesus falou, por que naquela direita teve peixe? Porque, claro, gente, o barco e a água aí não fica parada, né? Né, pode balançar, os discípulos podiam balançar, um assim, outro assim, né? E por que, né? Então, vamos dizer assim, o barco estava assim, mas como eles estavam, né, assim, vamos dizer, com as pernas bamba para o barco ficar firme, então o barco geralmente deve ter virado. Então a direita podia ser aqui ou aqui, enfim, a direita é o torno deles. Mas por que naquela direita veio os peixes? Porque naquela direita teve fé. Né, e a gente pergunta, né, não sei se você já fez pergunta, mas por que eles não tiveram fé? Porque o medo. O medo não deixou eles. Não deixou a fé entrar. Ah, mas você falou que no 8º dia, Joana, a fé vence o medo. Sim, mas às vezes a gente precisa pescar várias vezes até achar a fé. Entendeu? Às vezes a gente precisa pescar várias vezes para acharmos a fé. Porque às vezes a gente só deve ter pescado nada. E só tendo medo, tendo mais medo, tendo mais medo, tendo mais medo. E tendo mais medo até vermos Jesus. Jesus, ele podia ter deixado eles ali, pescar até anoitecer, né? Até o outro dia. Mas é porque os discípulos estavam com fome. E Jesus, ele não deixa ninguém com fome. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então Jesus não deixa ninguém com fome. Ele também não deixa que os discípulos, né, Jesus também não deixa que os discípulos deixem de alimentar a fé. Né? Jesus, se vocês forem perceber, essa foi a última aparição de Jesus. Foi. Sim, porque eu tô lembrando aqui se já falou o evangelho que os discípulos estavam no meio e Jesus fala, paz esteja convosco. Já falou, né? Já passou, na verdade, o dia do evangelho. Então, vamos dizer, essa foi a última aparição de Jesus, né? Ah, mas os evangelhos vão falar das aparições de Jesus. Sim, mas se você for perceber, se você já viu os desenhos, acho que essa foi a última aparição de Jesus aos discípulos. E foi a ascensão ao céu. Ascensão. Qual é a diferença? O que é Assunção? Assunção morreu, normalmente, mas ele ressuscitou. É o ressurgir de Jesus. Então, isso é a Assunção. Então, Jesus foi para o céu. E tanto que Pedro, antes de Jesus ir para o céu, Pedro diz, Senhor, mas como a gente vai viver sem ti? Como nós vamos prosseguir a vida? Como é que a gente vai fazer os milagres? Como é que a gente vai, nas dificuldades da vida, perguntar ter o Senhor, né? Onde a gente procura o Senhor? E Jesus diz, vocês sempre estarão comigo, né? Tanto que quando Jesus soprou o Espírito Santo a eles, né? Eles começaram a falar em línguas. Ali, né? Jesus, né? Jesus, a partir daquele momento, esteve conosco todo sempre. Ah, então Jesus tem que soprar o Espírito Santo pra gente, pra nós ficarmos com ele sempre? Não. Através do batismo. Através do batismo, a gente tem o Espírito Santo e a gente nunca vai largar de Jesus. Ah, então preciso batizar, né, para ter o Espírito Santo, para Jesus ficar conosco sempre? Bom, a Igreja Católica pede para que a gente batiza desde cedo, né, bebês. Mas não precisa do batismo. Jesus sempre estará conosco, né? O batismo, claro, a Igreja nos pede desde cedo. Ou bebês ou antes da primeira comunhão. Mas
lembremos, Jesus nunca vai nos deixar sozinhos. E que nós possamos pescar várias vezes até alimentar, até encontrar essa fé. Ok? Como Maria disse aqui. Então, vamos para a frasezinha final. A igreja alicerçada no fundamento dos apóstolos jamais sucumbirá. Ela não existe por capricho humano, mas pelo próprio querer de Deus, que está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos, Deus está no meio de nós. E que nós possamos pescar, falei errado, mas possamos pescar várias vezes. Tchau, tchau, e Deus abençoe a todos e até o próximo dia. Tchau, tchau.